principal fonte de prazer e fuga, então foi um choque e uma tristeza quando isso parou de funcionar. Mesmo assim, foi difícil parar. Meus pacientes com dependência descrevem que chegam a um ponto em que a droga deixa de fazer efeito. Já não conseguem ficar surtados. Ainda assim, se não tomam a droga, sentem-se miseráveis. Os sintomas universais de retirada de qualquer substância que cause dependência são ansiedade, irritabilidade, insônia e disforia. Uma balança de prazer-sofrimento inclinada para o lado do sofrimento é o que leva as pessoas a terem recaídas, mesmo depois de terem mantido períodos de abstinência. Quando nossa balança está inclinada para o lado do sofrimento, desejamos nossa droga só para nos sentirmos normais, uma balança nivelada. O neurocientista George Kolb chama esse fenômeno de recaída levada pela disforia, no qual a retomada do uso é levada não pela busca do prazer, mas pelo desejo de aliviar o sofrimento físico e psicológico de uma retirada prolongada. Agora, a boa notícia. Se esperarmos tempo suficiente, nosso cérebro, geralmente, se readapta à ausência da droga e restabelecemos nossa homeostase basal. Uma vez que nossa balança esteja nivelada, somos novamente capazes de obter prazer das recompensas simples e cotidianas, sair para uma caminhada, ver o sol nascer, aproveitar uma refeição com amigos. Pessoas, lugares e coisas. A balança prazer-sofrimento é acionada não apenas pela reexposição à droga em si, mas também pela exposição a sugestões associadas ao uso da droga. Nos Alcoólicos Anônimos, o lema para descrever esse fenômeno é pessoas, lugares e coisas. No mundo da neurociência, isso se chama aprendizagem dependente de sugestões, também conhecida como condicionamento clássico pavloviano. Ivan Pavlov, que ganhou o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina em 1904, demonstrou que os cachorros salivam por reflexo quando lhes é apresentado um pedaço de carne. Quando a apresentação da carne é consistentemente acompanhada pelo som de uma campainha, os cachorros salivam ao ouvir a campainha, mesmo que nenhuma carne esteja imediatamente acessível. A interpretação é de que os cachorros aprenderam a associar o pedaço de carne, uma recompensa natural, à campainha, uma sugestão condicionada. E no cérebro, o que está acontecendo? Com a inserção de uma sonda de detecção no cérebro de um rato, os neurocientistas demonstraram que a dopamina é liberada no cérebro em reação à sugestão condicionada, como uma campainha, um metrônomo, um facho de luz, bem antes de a própria recompensa ser ingerida, por exemplo, uma carreira de cocaína. O pico de dopamina pré-recompensa, em resposta à sugestão condicionada, explica o prazer antecipado que sentimos quando sabemos que virão coisas boas. Logo depois da sugestão condicionada, a descarga de dopamina no cérebro diminui, não apenas para níveis básicos, o cérebro tem um nível tônico de disparo de dopamina mesmo na ausência de recompensas, mas abaixo do nível básico. Esse estado transitório de déficit mínimo de dopamina é o que nos motiva a buscar nossa gratificação. Os níveis de dopamina abaixo da linha de base levam ao anseio. O anseio resulta numa atividade intencional para a obtenção da droga. Meu colega Rob Malenka, um neurocientista muito respeitado, me disse uma vez que a medida do quanto um animal de laboratório está dependente resume-se a quanto aquele animal está disposto a se esforçar para obter sua droga, pressionando uma alavanca, andando por um labirinto, subindo uma rampa. Descobri que o mesmo se aplica aos seres humanos. Sem mencionar que todo ciclo de antecipação e desejo pode ocorrer fora do limite do estado consciente. Depois que conseguimos a recompensa esperada, a descarga de dopamina no cérebro aumenta bem acima da linha básica tônica. Mas se a recompensa que esperamos não se materializa, os níveis de dopamina caem bem abaixo da linha básica. O que equivale a dizer, se conseguimos a recompensa esperada, podemos conseguir um pico ainda maior, se não conseguimos a recompensa esperada, vivenciamos uma queda ainda maior. Todos nós vivenciamos a decepção de expectativas não cumpridas. Para começo de conversa, uma recompensa esperada que não se materializa é pior do que uma recompensa nunca prevista. Como é que o desejo induzido pela sugestão se traduz em nossa balança prazer-sofrimento? A balança inclina-se para o lado do prazer, um mini pico de dopamina, em antecipação a uma recompensa futura, imediatamente seguida por uma inclinação para o lado do sofrimento, um mini déficit de dopamina, após a sugestão. O déficit de dopamina é um anseio e leva ao comportamento que busca a droga. Na década passada, foram feitos avanços significativos no entendimento da causa biológica do jogo de azar patológico, levando à reclassificação dos seus transtornos na quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, como transtornos de dependência. Estudos indicam que a liberação de dopamina resultante dos jogos de azar se vincula à imprevisibilidade da entrega de recompensa, tanto quanto à própria recompensa final, frequentemente monetária. A motivação para jogar baseia-se amplamente na impossibilidade de se prever a ocorrência de gratificação, mais do que no ganho financeiro. No estudo de 2010, Jacolina e seus colegas mediram a liberação de dopamina em pessoas dependentes de jogos de azar e nas que tinham controles saudáveis ao ganhar e perder dinheiro. Não houve diferenças distintas entre os dois grupos quando ganhavam dinheiro, no entanto, em comparação ao grupo controle, os jogadores patológicos apresentaram um marcante aumento nos níveis de dopamina quando perdiam dinheiro. A quantidade de dopamina liberada no caminho da recompensa estava no seu mais alto grau quando a probabilidade de perder e ganhar era quase idêntica, 50%, representando uma incerteza máxima. O transtorno dos jogos de azar evidencia a distinção sutil entre antecipação de recompensa, liberação de dopamina antes da recompensa, e reação à recompensa, liberação de dopamina depois ou durante a recompensa. Meus pacientes com dependência a jogos de azar contam que, enquanto jogam, uma parte deles quer perder. Quanto mais eles perdem, mais forte a necessidade de continuar jogando, e mais forte a adrenalina quando ganham, um fenômeno descrito como perseguição da perda. Desconfio que algo semelhante acontece com os aplicativos de redes sociais, onde a reação dos outros é tão caprichosa e imprevisível que a incerteza de ganhar like ou algo equivalente é tão reforçadora quanto o próprio like. O cérebro codifica memórias de longo prazo de recompensa e as sugestões que lhe estão associadas, mudando o formato e o tamanho dos neurônios que produzem dopamina. Por exemplo, os dendritos, prolongamentos do neurônio, tornam-se mais compridos e mais numerosos em resposta a recompensas de alta dopamina. Esse processo é chamado de plasticidade dependente da experiência. Essas mudanças no cérebro podem durar uma vida e persistem muito tempo depois de a droga já não estar disponível. Pesquisadores exploraram os efeitos da exposição à cocaína em ratos, injetando neles a mesma quantidade de cocaína em dias seguidos, durante uma semana, e dimensionando o quanto eles corriam em resposta a cada injeção. Um rato injetado com cocaína correrá pelo meio da gaiola, em vez de se manter à margem, como fazem os ratos normais. A quantidade de corridas pode ser mensurada pelo uso de fachos de luz projetados através da gaiola. Quanto mais vezes o rato cruza o facho de luz, mais ele está correndo. Os cientistas descobriram que, a cada dia sucessivo de exposição à cocaína, os ratos progrediram de uma corrida animada no primeiro dia para uma disparada direta e frenética no último, mostrando uma sensibilização cumulativa nos efeitos da droga.
Uma vez que os pesquisadores pararam de administrar cocaína, os ratos pararam de correr. Um ano depois, uma verdadeira eternidade para um rato, os cientistas reinjetaram os ratos com cocaína uma vez, e eles saíram correndo imediatamente, como tinha acontecido no último dia do experimento original. Quando os cientistas examinaram os cérebros dos ratos, viram mudanças induzidas pela cocaína nos caminhos de recompensa dos ratos, consistentes com a sensibilização persistente à cocaína. Essas descobertas mostram que uma droga como a cocaína pode alterar o cérebro para sempre. Descobertas semelhantes foram demonstradas com outras substâncias aditivas, do álcool a opioides e maconha. Em meu trabalho clínico, vejo pessoas que lutam com dependência severa voltando diretamente ao uso compulsivo com uma única exposição, mesmo após anos de abstinência. Isso pode acontecer por causa da sensibilização persistente à droga de escolha, os ecos distantes do uso anterior da droga. Aprender também aumenta o disparo de dopamina no cérebro. Ratazanas abrigadas por 3 meses em um ambiente diverso, novo e estimulante apresentam uma proliferação de sinapses ricas em dopamina, no caminho de recompensa do cérebro, em comparação com ratos abrigados em gaiolas padrão de laboratório. As mudanças cerebrais que acontecem em resposta a um ambiente novo e estimulante assemelham-se àquelas vistas em drogas de alta dopamina, aditivas. Mas se as mesmas ratazanas são previamente tratadas com um estimulante tal como a metanfetamina, droga altamente adictiva, antes de entrar no ambiente enriquecido, elas não apresentam as mudanças sinápticas vistas na exposição ao ambiente enriquecido. Essas descobertas sugerem que a metanfetamina limita a capacidade de aprendizagem em um rato. Agora, algumas boas notícias. Meu colega Ed Sullivan, especialista mundial em efeitos do álcool no cérebro, estudou o processo de recuperação da dependência e descobriu que, embora algumas mudanças cerebrais devidas à dependência sejam irreversíveis, é possível se desviar dessas áreas danificadas e criar novas redes neurais. Isso significa que, embora as mudanças cerebrais sejam permanentes, podemos descobrir novos caminhos sinápticos para criar comportamentos saudáveis. Enquanto isto, o futuro contém tentadoras possibilidades de reverter as cicatrizes da dependência. Vincent Pascoli e seus colegas injetaram cocaína em ratos, o que demonstrou as mudanças comportamentais esperadas. Corridas frenéticas, em seguida, usaram a optogenética, técnica biológica que envolve o uso de luz para controlar neuronídeos, para reverter as mudanças sinápticas cerebrais causadas pela cocaína. Talvez, um dia, seja possível o uso da optogenética em cérebros humanos. A balança é apenas uma metáfora. Na vida real, o prazer e o sofrimento são mais complexos do que o funcionamento de uma balança. O que é agradável para uma pessoa pode não ser para outra. Cada pessoa tem sua droga de escolha. O prazer e o sofrimento podem ocorrer simultaneamente. Por exemplo, podemos sentir tanto um quanto outro ao comer um prato apimentado. Nem todos começam com uma balança nivelada. Quem tem depressão, ansiedade e dor crônica começa com a balança inclinada para o lado do sofrimento, o que pode explicar por que as pessoas com transtornos psiquiátricos são mais vulneráveis à dependência. Nossa percepção sensória do sofrimento e do prazer é muito influenciada pelo significado que conferimos a isso. Henry Knowles Beecher, de 1904 a 1976, serviu como médico militar durante a Segunda Guerra Mundial no norte da África, na Itália e na França. Observou 225 soldados com graves ferimentos ocorridos em batalha e fez um relatório a respeito. Beecher foi rígido com os critérios de inclusão no seu estudo, avaliando apenas homens que tinham um de 5 tipos de ferimentos graves, escolhidos como representativos: lesão extensa de tecido mole periférico, fratura exposta de um osso longo, bala alojada na cabeça, no peito ou no abdômen, estavam mentalmente lúcidos e não estavam em choque no momento das perguntas. Sua descoberta foi impressionante. 75% desses soldados com ferimentos graves relataram pouca ou nenhuma dor imediatamente após serem feridos, apesar de serem ferimentos com risco de morte. Sua conclusão foi que a dor física era contrabalançada pelo alívio emocional de escapar de um ambiente extremamente perigoso, cheio de cansaço, desconforto, ansiedade, medo e real ameaça de morte. A dor deles, por pior que fosse, dava-lhes passe livre para a segurança do hospital. Por outro lado, um relato no British Medical Journal, publicado em 1995, detalha o caso de um operário de construção de 29 anos que entrou no pronto atendimento, depois de cair de pé sobre um prego de 15 centímetros, que apontava para fora da parte de cima da sua bota, depois de penetrar o couro, a carne e os ossos. O menor movimento do prego era doloroso e ele foi sedado com fentanil e midazolam, poderosos opioides e sedativos. Mas quando o prego foi puxado para fora, por debaixo, e a bota removida, ficou claro que o prego tinha penetrado entre os dedos, o pé estava totalmente incólume. A ciência nos ensina que todo prazer exige um preço, e o sofrimento que se segue dura mais tempo e é mais intenso do que o prazer do qual ele se originou. Com exposição prolongada e repetitiva a estímulos prazerosos, nossa capacidade de tolerância à dor diminui, e nosso limite para experienciar prazer aumenta. Ao gravar uma memória instantânea e permanente, somos incapazes de esquecer as lições de prazer e sofrimento, mesmo se quisermos. O hipocampo tatua para durar a vida toda. O maquinário neurológico para o processamento de prazer e sofrimento, super antigo do ponto de vista filogenético, permaneceu intacto ao longo da evolução e através das espécies. Ele está perfeitamente adaptado a um